Bom dia, pessoal. Vamos hoje falar de um tema muito interessante, ainda continuando sobre a obra de Hans Christian Andersen, escritor dinamarquês famosíssimo no mundo inteiro, não é? E vamos falar sobre o tema resignação e paciência, que é o carro-chefe para a evolução do homem, né? Para as vitórias terrenas, materiais, mesmo aquelas pessoas que não são espíritas, e para as vitórias espirituais, resignação, pena, ter dó, assumir o erro, humildade. É isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, pedir que Jesus de Nazaré ilumine nossas mães por terem nos acolhido em seus ventres e ter nos suportado por 9 meses, né? Para encaminhar a gente para um futuro promissor, não é? Para cumprir nossas penas de resgate, cumprir e pagar nossos débitos assumidos por nós mesmos em vidas passadas. Pedir por piedade a Jesus de Nazaré, aos espíritos de luz que trabalham com Ele, que servem diretamente aqui na Terra, que ajude os loucos de todos os gêneros, que estão nos nossos hospícios, nos manicômios, de todo o país, de todo o mundo, né? Os presos do Brasil, de todo o planeta, pedir por piedade a Jesus, que lance uma faísca de amor a esses presos, né? E os requisine, as pessoas que passam fome por todo o mundo, e principalmente que não abandone essas pessoas que eu citei neste momento, dando-lhes esperança e resignação para suportar os sofrimentos, né? Os sofrimentos causados por eles mesmos, né? Estão presos por motivos, eles mesmos provocaram isso, e infringiram a lei de causa e efeito, e por isso estão pagando. Mas vamos pedir aos grandes embaixadores do amor que lance uma faísca de esperança no coração desses presos, não é verdade? Nesse ambiente de loucura que são esses presídios, esses manicômios, principalmente no Brasil, né, na África, os países menos desenvolvidos. Peço também aos espíritos sofredores que peço também que esses líderes espirituais acompanhem todos os loucos dos presídios, né? E com a ajuda dos mesmos, mas tudo isso com a permissão de Jesus de Nazaré, porque sem a permissão dele nada acontece. Então hoje nós vamos falar sobre... Vamos contar um conto de Hans Christian Andersen, que fala sobre resignação. A obra é essa aqui, ó. Olha a situação. Eu ganhei em 1969 do meu pai. Não existe para comprar. Pode vasculhar a internet, você não acha. Hoje nós vamos ler a história dos cisnes selvagens. Está bem aqui no começo do livro. Os cisnes selvagens. Aqui é a capa da história, ó. Os cisnes selvagens, né? Aqui, ó. De primeira parte, Hans Christian Andersen. É um livro muito velho, muito antigo. Em terras muito distantes, para onde voam as andorinhas, quando o inverno vem chegando, vivia um rei que tinha 11 filhos e uma linda filha chamada Elisa. Os 11 irmãos iam à escola levando uma condecoração ao peito
e uma espada à cintura. Escreviam com lápis feitos de diamante em pranchetas de ouro. Eram perfeitos declamadores. Em suma, tudo neles atestava a linhagem real. A sua irmã Elisa, por sua vez, sentada em um banco de cristal, distraía-se folheando um livro de gravuras, um livro de fotografias, tão raro e tão precioso que, olha só, que valia quase tanto quanto a metade do reino inteiro. Isso o livro da Elisa, o tanto que o rei era apaixonado por ela, adorava ela e todos os outros irmãos, né? Eram crianças ditosas, mas a sua felicidade não haveria de durar muito. Seu pai, que reinava em todo o país, desposou em segundas núpcias uma rainha maldosa, que não cuidava das crianças. Desde o primeiro dia, deixou bem claras as suas intenções. Desde o primeiro dia que ela casou, já deixou claras as intenções para todos os 12 irmãos, Elias e os 11 irmãos, né? Havia festa no castelo. Quando havia festa no castelo, as crianças brincavam como sempre, entre os inúmeros convidados. Porém, em lugar dos doces e das maçãs assadas a que estavam habituadas, a rainha mandava que lhes servisse areia em xícaras de chá. Na semana seguinte, despachou a pequena Elisa para o campo, em seguida para uma casa de camponeses. Quanto aos príncipes, de tal forma os caluniou perante o rei, que este não quis mais saber dele. Ela falou tão mal dos príncipes que o rei acabou desistindo, preferindo o amor da segunda esposa, essa rainha maldosa, que nada era mais do que uma feiticeira, né? Vão voar pelo mundo como grandes pássaros sem voz, decretou ela. Mas ela não pôde, essa rainha não pôde causar todo o mal que desejava, porque eles se transformaram, né, em 11. Eu vou mudar um pouco aqui, porque tem muitos erros esse livro foi escrito há muitos anos, a ortografia está um pouco antiga, eu preciso aperfeiçoar, então eu vou mudando alguma coisa. Porque eles se transformavam, em vez dela, ela queria que, né, coisa pior para eles, mas eles se transformaram em 11 magníficos e lindos cisnes selvagens, todos brancos. Com um grito estranho, ergueram-se sobre o parque e a floresta e sumiram no horizonte. Isso foi o que a rainha conseguiu fazer, para ficar sozinha com o rei, né? Na manhã seguinte, sobrevoaram a casa dos camponeses, onde a pequena Elisa estava sozinha em seu quarto e estava dormindo. A casa onde o rei mandou, despachou ela para a floresta, lá para casa de um camponês. Plainaram sobre o telhado, espichando o longo pescoço e batendo as asas, mas ninguém os viu, nem os ouviu. E eles então subiram de novo até as nuvens e voaram até uma grande floresta escura que se estendia à beira-mar. E ali desceram. A pobre Elisa, vou colocar o cronômetro aqui para não ficar muito longo os contos, né? Contos de 15 minutos tá bom. Mas ninguém os viu, nem os ouviu. E eles então subiram de novo até as nuvens e voaram até uma grande floresta escura, onde se estendia a beira-mar. E ele mesmo desceram. A pobre pequenina Elisa tinha por brinquedo uma folha verde. Fizeram nela um buraco por onde espiava o sol. Aqui, ó. A Elisa olhando a folha, ela fez um buraco, né? Porque estava abandonada,
né? Como um brinquedo, né? Fizeram nela um buraco por onde espiava o sol. Parecia-lhe que via brilharem lá ao longe os olhos dos irmãos. E cada vez que sentia no rosto os cálidos raios, era como se os irmãos cobrissem de beijos, cobrissem-na de beijos. Passavam-se assim os dias, um após o outro. Se o vento fazia palpitar as pétalas das rosas nas roseiras do jardim, ali sussurrar docemente: mais bela que vocês, quem poderá ser? As rosas abanavam a cabeça e respondiam: a pequena Elisa. Aos domingos, quando a velha camponesa, sentada à soleira da porta, lia as orações, porque o rei mandou ela para a casa de uma camponesa, né? Na floresta, né? Aos domingos, quando a velha camponesa, sentada à soleira da porta, lia suas orações, o vento, virando as páginas, desculpe, murmurava. Essa história tão linda que dá sono na gente. Vivendo as páginas, murmurava que aos domingos, quando a velha camponesa, sentada à soleira da porta, lia suas orações, o vento, virando as páginas, murmurava para o livro: quem seria mais piedoso do que você? E o livro respondia: a pequena Elisa. Todos, tanto umas como o outro, diziam a verdade. Ao completar 15 anos, a Lida ficou na casa dessa camponesa até os 15 anos. Elida foi levada de volta ao palácio. Vendo-a tão linda, a rainha, que era invejosa, logo a odiou. Seu desejo era transformá-la como os irmãos, em cisnes selvagens. Só não fazia porque o rei mostrava-se ansioso por torná-la a vê-la. Logo na manhã seguinte, logo no dia seguinte que a Elisa chegou, foi ao quarto de banho, que era de mármore todo atapetado de almofadas macias. A rainha, né, foi até o quarto de banho dela, o banheiro, uma banheira maravilhosa de mármore, todo atapetado de almofadas macias. Trazia 3 sapos, deu um beijo em cada um e ao primeiro disse: pouse na cabeça de Elisa. Isso foi a rainha que fez. Pegou os 3 sapos, deu um beijo em cada um e no primeiro sapo disse: pouse na cabeça da Elisa quando ela chegar para o banho, de modo a deixá-la tão estúpida quanto você. Ela falou para o sapo, né? O primeiro sapo. Pouse na fronte, disse ao segundo sapo, de modo a deixá-la tão feia como você, para que o pai não a reconheça. E ao terceiro sapo ela disse: pouse em seu coração, de modo a deixá-la tão má que sua malvadeza a atormente. Atirou depois os sapos na água, na banheira clara, que logo ficou esverdeada, uma água verde, né? Ela chamou Elisa para tomar o banho, despiu-a, ela tirou a roupa dela e colocou ela, meteu-la dentro da banheira. Imediatamente, um dos sapos pousou-lhe na cabeça e depois o outro pousou-lhe na fonte, né, aqui na testa, e o terceiro no coração, sem que ela percebesse, que eram sapos pequenos, né, certamente, né, sem que ela percebesse, né, se desse conta. Quando saiu do banho, na superfície da água boiavam 3 papoulas vermelhas, e haveriam de ser 3 rosas, não fossem os sapos animais venenosos, e não tivessem sido beijados pela bruxa. Então, olha só, a bondade dela foi tão grande que
o poder do feitiço da rainha não teve tanto efeito, né? Você vê, o amor e o carinho, né, da Elisa, em vez de transformou os sapos em 3 papoulas vermelhas, né? E haviam de ter se transformado em 3 rosas, se não fossem os sapos animais tão venenosos e não tivessem sido beijados pela bruxa, que era a rainha. A rainha era uma bruxa. Mas o rei era apaixonado por ela, para fazer o quê, né? De tão bondosa e inocente, a magia da rainha, da bruxa, não tinha poderes sobre a Elisa. A rainha maldosa, vendo baldados os seus benefícios, né, que não adiantou nada, pôs-se a esfregar-lhe a pele com um suco de noz, até que a viu toda enegrecida. E depois disso, ainda não satisfeita, a rainha, depois que esfregou com um suco de noz, não ficou satisfeita não, espalhou pelo rosto um unguento mal cheiroso e bagunçou os cabelos lindos dela, arrufou-lhe, né, os lindos cabelos, de maneira a torná-la irreconhecível. O rei, ao vê-la, assustou-se e negou que aquele espantalho fosse sua filha. Ninguém a reconheceu no castelo, com exceção do cão de guarda e das andorinhas, né? Mas esses pobres animais, o que poderiam fazer em favor da Elisa? Nada, né? Eram só pobres animais, o cãozinho dela e as andorinhas. Elisa chorou desesperadamente e pensou nos irmãos ausentes. Que falta lhe faziam? Profundamente magoada, a alma em alvoroço, ela fugiu, atravessou campinas, lodaçais, a floresta, até que foi ter a uma floresta escura e profunda. Nem ela mesma sabia para onde queria ir, estava desorientada, coitada. Seu único desejo era encontrar os irmãos, que sem dúvida, como ela, haviam sido expulsos também do palácio. Né? Aqui a rainha jogando, ó, os sapos na banheira para ela tomar banho, né? Para tentar enfeitiçar, colocar a maldade na Elisa, mas não conseguiu. À noite, surpreendeu-a, sem que soubesse onde encontrava. Desnorteara-se na imensidão da floresta. Exausta, deixou-se cair na relva. Recitou a oração da noite, apoiou a cabeça num tronco de árvore e dormiu. O silêncio era absoluto. Suave era o ar e os pirilampos acendiam na relva e no musgo centenas de lumezinhos que piscavam na escuridão. Vamos pausar aqui agora, porque já deu 15 minutos, para o vídeo não ficar tão longo, tá?